Estamos de volta com Outros Elementos e hoje a gente está falando sobre literatura e cinema e essa invasão de roteiros adaptados que temos tido ultimamente. Falando nisso, a gente lembra, não sei, eu pelo menos penso, que seria uma crise de filmes novos, crise de roteiro, identidade, né? Crise de identidade, criatividade de filmes novos. A gente vê alguns agora como o Juno, que ganhou o Oscar até em 2008, eu acho, né? Que é roteiro original. E talvez por nós não termos tantos filmes, por ter bastante filme que seja de livro, de peça, seria uma crise de diretores? Não sei o que vocês acham sobre isso. Eu não sei, nesse aspecto no Brasil, eu acho que há um diferencial. Hoje a gente está fazendo cinema no Brasil, ao meu ver, que está sendo muito mais autoral. A gente, lógico que são história, assim, digamos, aquele feijão com arroz, hollywoodiano, comédia romântica. Vide Se Eu Fosse Você, lógico que tem todo esse patamar global atrás. É divertido e está dando certo e tem um sentido autoral. Lógico que não é uma produção, né? Eu digo assim, mas... Muito cool. Não é cool, assim, não é cult, não tem um pensamento, mas é um filme e eu acho que isso abre para o cinema. Estava vendo ontem na internet, tem um filme Divan, que também tem essa... Brasileiro? Que vai agora em abril, se não me engano, no 14 ou 28, ele vai ser lançado. E é um filme que ele já vai para comédia romântica mais pensativo. Eu acho que já está tentando adentrar um autoral melhorzinho. Eu não sei, eu só vi o trailer, né, e a crítica. Então, não assisti o filme, então não posso dizer sobre. Mas eu acho que é legal. E ele não é adaptado, ele é original. Mas falando nisso, vamos ouvir o que o nosso elemento surpresa tem a nos dizer. A gente acompanha, assim, nos últimos anos, uma tendência do cinema, tanto brasileiro quanto de Hollywood, né, de estar buscando cada vez mais, assim, inspiração em histórias contadas pela literatura. Muita gente tem apontado isso como uma certa falta de criatividade do cinema, né, de pegar histórias que já estariam fazendo sucesso no mundo literário. E esses mesmos críticos que falam disso, assim, apontam como, então, a crise de criatividade do cinema, mas ao mesmo tempo, né, a gente vive um momento em que as pessoas estão olhando cada vez mais para os seriados como onde está a originalidade do roteiro, né, dessas histórias, enfim. Né. Eu acho que é uma tendência hoje isso, do filme por si só não ser um produto cultural, mas sim aliar isso à literatura. A gente tem vários exemplos, né, pegando um diretor brasileiro, o próprio Ensaio sobre a Cegueira, do Fernando Meirelles, né, foi um filme que fez todo mundo revisitar a obra do Saramago, né, independente das críticas de como o filme levou, uma história complicadíssima, né, de ser filmado, mas assim, o que aconteceu? O Fernando Meirelles, né, foi para Cannes, mostrou o filme, o Saramago voltou à cena, não que ele tivesse saído, mas ele voltou à cena num contexto cinematográfico, né? Então eu acho que essas são questões que o mercado cultural tem nos mostrado ultimamente, do cinema, né, nessa apropriação da literatura ser lançado em um modelo de filmes e também reacender o mercado editorial. Um aspecto importante também nessa onda dos filmes que se valem da literatura, né, para criar suas histórias, é aquela velha pecha entre o cara que já leu o livro, né, e quase sempre fica insatisfeito, né, com a adaptação que é feita no cinema. Isso acontece, sempre aconteceu. O que a gente tem que ter claro é que na verdade são duas coisas diferentes, né? É muito difícil o cinema fazer algo igual à literatura, até porque os recursos são outros, a linguagem é outra, o universo da literatura é um universo mais complexo, mais rico, que pede uma imersão maior. O filme é algo que tem um tempo diferente, que tem uma forma de apresentar a história de uma maneira diferente, então a gente tem que entender como adaptação, né? Na verdade, o cinema, ao se inspirar em obras da literatura, acaba jogando o público, o espectador também com um certo interesse pela literatura. A gente percebe que as pessoas se interessam pelos livros, né? A gente teve agora recentemente esse filme Leitor, que deu o Oscar de melhor atriz para Kate Winslet. Ele é um filme recheado de referências à literatura, porque tem uma história de amor em que o rapaz fica lendo alguns livros para ela e tal. Então, todos os livros que foram comentados, por exemplo, nesse filme, ganharam edições nacionais agora. Então, muita gente que assistiu esse filme ficou interessada em saber um pouco mais desses livros, dessas obras. Então, eu acho que isso é uma tendência do mercado artístico nos tempos de hoje, tentar criar estratégias, né, para, enfim, vender os filmes, vender os livros. E
agora, especialmente de uma forma híbrida, né, única, assim, de os produtos assim culturais estarem associados, assim. Tem alguns exemplos também que a gente sabe de filmes que são lançados com obras literárias, mas não são divulgados dessa maneira, e tempos depois, né, as pessoas vão saber que aquilo ali é um roteiro baseado numa obra literária, né, mas hoje é justamente o contrário que a gente percebe. Acho que antigamente era mais assim. Hoje parece que se faz questão de dizer que o filme é inspirado em tal obra, de tal autor, e dessa maneira dá embalo essa dinâmica, assim, que a gente pode ver de uma maneira híbrida mesmo, né. Em Santa Maria a gente tem um exemplo, que foi o Manhã Transfigurada, que foi um longa que levou 10 anos para ficar pronto. O diretor Sérgio Assis Brasil né, acabou não acompanhando o lançamento, porque infelizmente ele morreu antes do filme, né, ser lançado. E o filme é inspirado numa obra literária do Luiz Antônio de Assis Brasil, né, e a maioria das pessoas de Santa Maria não assistiram esse longa, porque ele não estreou aqui, ele estreou fora de competição em Gramado, né. Mas com certeza, assim, a gente percebe que o que inspirou o Sérgio naquele momento foi o fato de ter lido uma obra literária e ter achado aquilo muito cinematográfico, né? Então isso é muito comum com quem trabalha com cinema. A gente percebe que os diretores, né, são ligados em literatura, eles costumam ter esse olhar sobre livros, sobre determinados autores, e aí, no momento em que eles percebem que aquela história, aquela trama tem um viés cinematográfico, eles tentam transpor isso para a tela. Mas sempre vai ser uma versão, não vai ser algo definitivo, não vai ser algo igual ao livro, né?